Estamos de volta e como hoje é o dia de prevenção à gravidez na adolescência, um assunto muito importante, o projeto Instituto Crescer possui um projeto muito interessante que vai direto ao ponto. E para falar sobre esse assunto eu tenho aqui ao meu lado a professora Isaura Longo, que é professora da Univale e também do Instituto Crescer. Tudo bem, professora Isaura? Tudo bem, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Falar sobre este assunto é bastante polêmico. Sempre quando se fala sobre sexualidade, envolve-se aí uma série de preconceitos, de tabus. E o Instituto Crescer, visando essa questão, criou um projeto chamado Crescer Conversando com Adolescentes. Qual é o propósito do Instituto? Qualificar alguns alunos do Instituto para que estes vão até as escolas públicas conversar com os alunos de 7ª e 8ª séries. Então, eles são qualificados por enfermeiros, psicólogos, comunicadores, para que depois possam ir às salas de aula, conversar a respeito da sexualidade, conversar a respeito das mudanças corporais, conversar a respeito da prevenção, conversar a respeito da gravidez na adolescência, que é uma problemática muito grande. Pois é, e é muito bacana essa ideia, porque geralmente um adulto que conhece do assunto, ou um pesquisador, ou mesmo um educador, vai falar e o adolescente muitas vezes fica retraído e não consegue expor suas dúvidas, né? Então, a ideia do projeto de colocar adolescentes que recebam todo um conhecimento a respeito, né? Irem até a escola e falar diretamente com este adolescente. Eu acredito que este adolescente que está recebendo a informação vai ficar muito mais solto, né? Exatamente, com essa intenção é que nós criamos, olha só, a embalagem para apresentar as informações a respeito de STIs, a respeito dos métodos contraceptivos. É claro que em sala de aula eles têm essas abordagens, os professores com certeza trabalham esses assuntos. No entanto, o que o Instituto fez? O Instituto criou uma peça, Crescer Conversando com Adolescentes, onde nós temos a Maria Eduarda e o Guga, que estão ali cercados por seus amigos, e acontecem então fatos relacionados às mudanças corporais, tanto de Maria Eduarda quanto de Guga, as prevenções com relação a DSTs, ao uso da camisinha, e na terceira sketch aparece um problema muito grande em que os amigos, uma amiga da Maria Eduarda e um amigo do Guga, que são namorados, ela engravida. E aí apresenta-se então todas aquelas problemáticas com relação à família. Ela ter que deixar de estudar, ele ter que deixar de estudar para arrumar um trabalho. Então envolve toda a emoção e o sentimento que a família tem com relação a essa gravidez. Então aqui em Itajaí, por exemplo, em 2008, nós tivemos um número de 106 casos de gravidez precoce. Nossa, o que é bastante alto, mesmo com toda a informação na internet, veiculada nos meios de comunicação, ainda é muito alto. Por isso, então, essa diferença. A partir desta apresentação, há posteriormente as oficinas. Então, nessas oficinas, os alunos, eles fazem diferentes didáticas, diferentes dinâmicas para que os alunos que estão envolvidos de 7ª e 8ª séries, eles também aprendam tecnicamente essa questão de métodos contraceptivos. Sim. E aí o projeto nasceu, lógico, diante dessa pesquisa do alto índice. Sim. Mas aí me diz uma coisa, por que desse alto índice, assim, onde que está essa falha? É uma falha de educação de pai e mãe? É uma necessidade de autoaprovação? É a pressão dos amigos pelo início da vida sexual? É a falta de esclarecimento pelo método contraceptivo? O que é que gera realmente essa gravidez nessas adolescentes? Eu acredito que são vários os motivos, os vários motivos. Todos esses que você elencou, eu diria que também a falta de referência. Nem sempre o que se traduz por informação se torna conhecimento. Então, mas eu te falei que era para usar camisinha, mas eu te falei que você não ouviu na televisão, você não assistiu na televisão, a professora não ensinou. Não, mas o fato de você falar não significa que aquilo se torne conhecimento para o adolescente. Então, eu vejo assim,
como o sexo ainda é tratado com uma carga muito alta de tabu, eu diria que ele não é visto como um elemento que traga prazer, né, às pessoas. Nós não aprendemos a falar sobre sexo. Por mais que as famílias saibam que isso é necessário, eu vejo que há uma dificuldade muito grande dos pais de conversar com seus filhos, até porque eles têm vergonha. É uma questão de criação, uma questão de cultura, uma questão que não é de hoje, não é porque eles não querem, Sim. É porque eles não trabalham isso, não conseguem trabalhar. Então eu vejo que o Instituto, neste caso, ele tem a sua parcela de compromisso de não só levar para os alunos de 7ª e 8ª séries, mas também fazer as palestras junto aos pais, né, divulgar que essas situações, elas servem para amadurecer o adolescente, amadurecer. Pesquisas mostram que adolescentes que conhecem mais um pouquinho sobre sexo, eles são mais responsáveis e iniciam a sua vida sexual um pouquinho mais tarde. Hoje, nós estamos aí com essa realidade, e não é uma realidade só de Itajaí, essa realidade Sim. é uma realidade que pega Brasil e que pega mundo também. Não? Exatamente, e que também não é uma realidade que está somente vinculada a adolescentes de baixa renda. Que isso fique bem claro, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas é porque não tem acesso à informação, porque às vezes mora num local onde não chega a camisinha, não chega o anticoncepcional. Não. Esse índice também é alto em adolescentes de classe média alta, classe média, né? Não é uma coisa só da classe média, de quem tem necessidade, né? A sua colocação está perfeita. E eu vejo também que a mídia também tem uma certa parcela aí de contribuição com relação a essa precocidade. Ou seja, filmes e novelas apresentam cenas que despertam a curiosidade. Exatamente. E aí não se sabe o que fazer com aquilo. Talvez no passado nós fôssemos expostos mais tarde, né, a essa curiosidade. Não que nós não tivéssemos, mas hoje é muito com a questão da prevenção às doenças, essas informações estão chegando muito mais rapidamente, mais cedo. Há perguntas que as crianças fazem que às vezes nos deixam perturbados e nós mesmos não sabemos às vezes como encarar esse problema. Sim. Então, sim, eu vejo que é uma responsabilidade da escola de como tratar isso, do Instituto de como tratar isso, e é com essa intenção que o Instituto vem com esse teatro, essa proposta que é de trazer a informação, mas centralizada realmente em cada um dos problemas que eles vivem na escola, na família, na sociedade, hoje, com relação à gravidez. E vira um espelho, na verdade, né, Isaura? Porque o adolescente está vendo ali a peça de teatro, ele está se vendo. Com certeza. Porque está sendo feito por um adolescente como ele. Tudo bem, eles sabem que é teatro, que é encenado, né? Eles fingem que são, os outros fingem que acreditam, mas a ideia de se colocar dentro daquela situação é muito mais fácil dessa forma, né? Perfeito. Porque ele está vivendo num contexto ali, está assistindo um contexto todo que é muito real para o dia a dia dele. O que é interessante é que não existe em momento nenhum assim uma tendência em se colocar a situação relativa a preconceitos ou situações de bullying. Então, ao criar esse discurso, nós buscamos uma linguagem que se adequasse a esse público, né, e que não gerasse, talvez, numa plateia, um desconforto. Sim. As questões são tratadas até com uma dose de humor bem cabida ali. Claro. Por outro lado, também, a questão é tratada com um vocabulário técnico e científico, porque existem dentro das esquetes, então, a introdução de alunos que vêm com seus jalecos, vêm com toda uma apresentação em PowerPoint, vêm com a apresentação de contraceptivos, que mostram, então, realmente que aquilo é uma coisa séria, nós não estamos brincando. Então, para aqueles que vão assistir a peça, para aqueles que nós vamos às escolas, né? A nossa intenção é realmente resgatar a sexualidade como algo natural, sem preconceito, sem a crendice, sem o tabu, para evitar que a gravidez aconteça aí, né, dessa forma como
como está. Exatamente. E como que funciona, então, a parte prática do projeto nas escolas? O projeto foi feito pelo Instituto Crescer e aí ele vai em escola pública, mas essa parceria é feita como? Qualquer escola que tiver interesse pode... Não, nós temos aí, então, a relação das escolas municipais, né, e nós agendamos nas escolas essa apresentação. E são em determinados dias, os nossos alunos se deslocam até as escolas e fazem o seu trabalho, que é assim muito bem avaliado pelos orientadores, né, nas escolas, pelos diretores, pelos coordenadores pedagógicos. Ele é muito bem avaliado porque os resultados são interessantes. E não são só os alunos que são atingidos, obviamente a comunidade, os pais, porque eles chegam em casa e eles falam a respeito. Aí talvez os pais se abram um pouquinho mais e consigam falar a respeito da sexualidade de seus filhos. Com certeza. E tem que haver esse diálogo, né? Eu acho que é primordial. A criança tem que receber orientação em casa, na escola, mas ela tem que vir orientada de casa também, né? Pai e mãe tem que sentar, por mais que seja um tabu, e eu entendo tudo isso, mas eu vejo assim por mim. Minha mãe foi uma pessoa que sentou e conversou e que venceu esse tabu, assim. Acho que os pais têm que se esforçar um pouco mais, né? Eu me coloco nessa situação agora que eu sou mãe também, quando a minha filha chegar nessa idade, eu quero ter o jeito de falar e de orientar, porque eu acho que é tão importante criar esse vínculo, né? Pai e mãe, mãe e filho, para orientar para a vida, né? É um vínculo de amor. Exatamente. É um vínculo de amor. Quem ama seus filhos orienta nesse sentido, porque antes de uma gravidez você tem aí as doenças, né? Porque quando a gravidez eventualmente ela acontece, por mais que você fique raivoso, chateado, chore, você depois percebe aquilo como a vinda de uma vida nova, né, que ilumina uma família. No entanto, há de se pensar que existe aí uma prevenção, uma prevenção, a prevenção à vida. Quer dizer, eu tenho que prevenir a minha vida, eu tenho que me amar, é porque eu me amo, é que eu vou usar, por exemplo, os métodos contraceptivos, a camisinha. Perfeito. Só que como é que você vai falar isso para uma menina de 11, 12 anos? Exatamente. Exatamente. Como é que você vai vincular? Então, não dá para vincular só ao sexo. Tem que vincular exatamente o que significa você estar num momento assim com o seu namorado ou com a sua namorada. A responsabilidade, o amor, o comprometimento, o respeito. Tudo isso envolve sexualidade. Exato. Não é apenas o ato em si. E as pessoas vinculam muito ao ato em si. Verdade. E o prazer ele é uma arte de viver. O prazer é uma arte de viver. E quando se fala nisso, tem que se falar desta maneira, que sexo é igual a amor também. Exato. Bom, o nosso papo tá bom. Eu vou chamar um breve intervalo e a gente volta para conversar mais um pouquinho, tá certo? A gente volta já já.